Bem-vindos! Esse é mais um Recorte do Todo. No vídeo de hoje, iremos falar sobre o apartheid. Sabe, muita gente pensa que foi só racismo, né? Mas a verdade é que o sistema era muito mais complexo e bem arquitetado. Vamos mergulhar nisso para entender como. Para a gente conseguir desvendar esse sistema, vamos passar por 4 pontos-chave. Primeiro, o que ele era de fato, e já adianto, era bem mais que racismo. Depois, qual era a ideologia que tentava justificar tudo aquilo. Em seguida, a gente vai ver a realidade nua e crua de como ele funcionava. E, por último, o legado que essa história toda deixou. Então, para começar, tem uma pergunta que é fundamental. O que será que fez do apartheid um sistema tão único, tão diferente de outras formas de discriminação racial que a gente já viu na história? Olha só que interessante. A própria palavra apartheid vem do africana e significa literalmente separação. Só que essa ideia que parece até simples, na verdade escondia uma verdadeira máquina de controle social, político e econômico. E aqui que está o pulo do gato, a diferença crucial. Racismo social, aquele preconceito do dia a dia, é uma coisa. Mas o apartheid, não. Ele não era só uma atitude. Era a arquitetura do Estado. Era a lei. Um sistema formal, pensado nos mínimos detalhes para garantir o poder de uma minoria. Ok, mas como é que os criadores de um sistema assim conseguiram justificar uma coisa dessas? É o que a gente vai ver agora, mergulhando na ideologia oficial que eles criaram para dar uma cara, digamos, intelectual para a separação. E a resposta estava nesse slogan: desenvolvimento separado. A ideia que eles vendiam era de que cada grupo racial se desenvolveria por conta própria, separados, mas iguais. Parece até neutro, né? Mas na prática, isso só mascarava uma agenda que era tudo menos igualitário. E é importante entender que isso não surgiu do nada, da noite para o dia. As raízes do apartheid são bem profundas. Elas vêm lá do nacionalismo africano, de uma interpretação bem específica da religião e, claro, de uma crença de superioridade racial. Tudo isso foi usado como base para consolidar o poder e justificar o injustificável. Bom, mas essa ideia de desenvolvimento separado era só a fachada, a teoria. A realidade, como quase sempre, era bem diferente e muito mais brutal. Vamos ver agora como esse sistema funcionava no dia a dia. A estrutura legal do apartheid foi montada como um quebra-cabeça, peça por peça, ao longo de décadas. Olha só, tudo começa a se desenhar lá em 1910, com uma Constituição que já dava o poder quase todo para os brancos. Aí, em 1913, vem a Lei de Terras, que já começa a segregar o território. E o golpe final vem em 1948. O Partido Nacional vence as eleições e, a partir daí, o apartheid vira a política oficial do Estado, sistemática, organizada. E se a gente tivesse que resumir toda a injustiça desse sistema em um único número, seria este aqui: 87%. Pensa bem, 87% de toda a terra da África do Sul era reservada para a minoria branca. Esse gráfico aqui deixa tudo ainda mais claro, né? É a desigualdade desenhada. 87% para uma minoria. E os outros 13% era o que sobrava para a esmagadora maioria da população, que foi confinada nesses territórios. Essa máquina de controle funcionava basicamente em 3 passos. Passo 1, classificação racial. Todo mundo era oficialmente registrado e separado por raça. Passo 2, segregação geográfica. A maioria negra era empurrada para viver em territórios isolados, empobrecidos, os chamados homelands. E o passo 3, controle de movimento. Os negros perdiam a cidadania e precisavam de passes, de autorizações para poder circular no próprio país, tratados como estrangeiros na sua própria terra. Bom, um sistema construído numa base tão absurda e injusta simplesmente não tinha como durar para sempre, né? Era uma questão de tempo. Vamos entender agora como ele começou a ruir. O que o sistema fez, na prática, foi transformar a maior parte da população em uma peça de uma grande engrenagem econômica. Foi tirado tudo deles: cidadania, direitos, terra, tudo isso para que se tornassem uma fonte de mão de obra barata, controlada e, o mais importante para o regime, sem nenhum poder político para poder reagir. Mas o mundo não assistiu a isso calado. A comunidade internacional, com a ONU na liderança, se levantou contra o apartheid. O resultado? Um isolamento quase total da África do Sul. Sanções políticas, econômicas, que foram, pouco a pouco, sufocando o regime. Então, no final das contas, o regime não aguentou.
Ele desmoronou por causa de uma pressão que vinha de dois lados. De dentro, com a luta incansável da resistência, e de fora, com essa condenação do mundo inteiro. Simplesmente se tornou insustentável. O apartheid como sistema legal acabou, mas a pergunta que a gente precisa se fazer é: que lições um sistema de desigualdade tão calculado, tão pensado nos mínimos detalhes, pode nos ensinar hoje em dia? E esse foi mais um recorte do todo. Não esqueça que a matéria completa sobre o apartheid, com todas as referências e links, está lá no nosso blog. O link está aqui na descrição. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. Curta, se inscreva, compartilhe e olha, principalmente, comente. A sua opinião é muito importante para a gente enriquecer ainda mais esse tema. Nos ajude a deixar esse pedacinho do todo ainda mais completo. Até o próximo vídeo.